Estamos de volta com o Band Entrevista, que hoje fala sobre o mercado de trabalho. Professor Lincoln conosco. A questão do trabalho e da educação. Por um lado, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. As pessoas estão se preparando para essas exigências do mercado de trabalho? Como é que está isso? Bom, vou responder em duas etapas essa sua pergunta. A primeira é dizer que educação e remuneração, elas são dois temas que se conversam diretamente. A gente tem hoje estudos de consultorias, junto com dados colhidos pelo IBGE, que mostram que as pessoas que mais estudam, que mais se dedicam à formação acadêmica, elas têm uma probabilidade maior de terem uma remuneração maior no mercado de trabalho. Então tem um cenário de que, se eu estudo mais, consequentemente eu tenho uma chance de ser melhor remunerado. Esse é um cenário. O outro cenário é a qualidade dessa formação, que aí sim, um pouco com a tua pergunta, se essas pessoas que estão estudando, de fato, quando elas entram no mercado de trabalho, aquilo que elas adquiriram de propriedade intelectual, de conhecimento científico, se aquilo se aplica naquilo que ela executa. E aí a gente tem um cruzamento que nem sempre é muito feliz. Por quê? Eu consegui universalizar, de certa forma, o ensino no Brasil nos últimos anos. Eu tenho mais pessoas tendo acesso a modalidades de curso de educação superior, mas, em contrapartida, a qualidade dessa educação ela é muito questionável. Por isso é muito comum, quando a gente encontra em sala de aula, alunos que fizeram uma graduação e que, quando chegam num curso de pós-graduação, por exemplo, tem muita dificuldade de questões simples para serem discutidas, ou seja, é como se a gente tivesse que descer um nível a menos para poder nivelar ali o conhecimento junto com aquele aluno. Agora, isso é uma questão estrutural do Brasil, é a questão de educação, de formação do brasileiro e do profissional brasileiro. Agora, as empresas, por exemplo, ao receberem essa mão de obra desnivelada, vamos dizer assim, elas têm que investir na formação. Esse gasto é significativo e entra na conta da empresa. Entra e entra pouco ainda, porque se a gente pensar hoje, o Brasil investe em educação corporativa menos de 0,60% da sua folha de pagamento. Ou seja, nós investimos na formação profissional, mas investimos pouco quando comparamos com outros países como Estados Unidos, Canadá ou Finlândia, que investem 3%, 4%. Então, eu tenho uma vantagem que é, eu posso qualificar, melhorar essa mão de obra dentro do trabalho, mas em contrapartida, o gasto que eu tenho ainda é muito pequeno comparado com esse ato, esse gargalo que esse profissional chega até a empresa, muitas vezes precisando ser qualificado ali, ou pela organização, ou pela gestão, enfim, de alguma forma ou de outra. Mas aí o problema não é mais embaixo, professor, que é a questão de que as empresas não têm, muitas vezes, um fôlego por conta dessa crise que está aí, para investir um número maior nesse profissional. Como resolver essa situação? Como é que vocês entendem? Tem duas possibilidades. Eu posso olhar pelo cenário da formação profissional, daquele indivíduo que está dentro da organização. Então, como ele está sendo formado, de que forma ele está sendo formado, qual é a base que o formou. Então, a gente precisa olhar para o histórico desse profissional e eu preciso entender que a empresa também tem as suas necessidades. Ou seja, você consegue investir uma parte da tua receita, mas você não consegue investir muito num cenário de crise. Então, a melhor conversa sempre é tentar encontrar quais são ali os gaps que aquele profissional tem, o que especificamente ou qual modalidade de competência eu preciso mais desenvolver para que aquilo então possa virar como um retorno na execução da mão de obra daquele profissional. Eu vou voltar à questão estrutural brasileira, que acho que é interessante se falar. Por exemplo, o investimento das grandes empresas em treinamento muitas vezes é focado para a atividade que o funcionário exerce na empresa. Agora, por exemplo, empresas menores ou de determinados ramos, é uma formação desde básica. Às vezes você orienta o funcionário como ele se vestir, como ele se comportar, né? Então, isso pega a estrutura da formação do brasileiro em si, né? É uma questão de estrutura muito mais do que uma questão simplesmente de mercado. Com toda certeza. Se você imaginar que, por exemplo, enquanto nessas modalidades de países que eu citei há pouco, eu tenho um investimento específico na formação da qualificação, no Brasil, por exemplo, muitas vezes eu tenho empresas que estão discutindo questão de asseio no trabalho. Ou seja, eu preciso ensinar para o trabalhador que ele precisa usar desodorante, que ele precisa escovar os dentes, que ele precisa pentear o cabelo, que ele tem que fazer a barba. Então, eu já tenho um investimento pequeno na qualificação dessa mão de obra. E ainda quando eu invisto, eu preciso investir na ausência de uma base estrutural que a sociedade, a educação, o governo devem ou deveriam prover aí para todo cidadão brasileiro. E preocupa hoje vocês ligados à gestão de pessoas, vendo números do IDEB, que saiu essa semana, né? Sim. Índice da Educação do Brasil, que anda numa velocidade tremenda de tartaruga?
Eu vi uma pesquisa recente dizendo que nós estamos em 8º lugar no mundo com uma maior quantidade de números de analfabetos, né, ao lado de alguns países da África e outros da Ásia. Isso mesmo depois da inclusão toda que o senhor mesmo falou aqui, que sempre existiu na educação nos últimos 30 anos, 40 anos. Ou seja, o problema ele é muito estrutural, ele é um problema de base. A gente não imagina que isso vá se solucionar em 3, 4, 5, 10 anos. Toda projeção que nós fazemos é sempre imaginando num cenário daqui 20 anos para que essas pessoas que estão agora no ensino básico fundamental, elas venham mais bem preparadas para as mudanças que o próprio mercado de trabalho vai exigir, como por exemplo a tecnologia, coisa que provavelmente há 20 anos atrás nós não discutíamos. Hoje você tem modalidades de ensino muito mais dinâmicas para que essas crianças possam, amanhã, ao entrarem no mercado de trabalho e estarem diretamente atreladas à tecnologia, possam sofrer menos, se eu posso colocar assim, do que nós que vimos esse processo todo nascer. A educação precisa mudar também? Anos para um mestrado, para uma pós-graduação, ou não tem jeito? Tem que passar por isso mesmo. Essa é uma coisa que assim, a academia não pode abrir mão. Olha, eu acho que é um processo também bem interessante, porque eu tenho duas perspectivas, né? A perspectiva acadêmica, ela serve para fazer com que você ganhe repertório intelectual, que você possa discutir os assuntos no nível de discussão menos raso e mais profundo. Agora, em contrapartida, eu tenho uma população jovem brasileira que busca cursos rápidos de aperfeiçoamento, que buscam cursos rápidos de especialização e que não necessariamente estão dispostas ou 100% preparadas para mergulhar nessa capacidade intelectual de discussão, quando, por exemplo, a gente vê que boa parte da propriedade intelectual de cientistas do país não necessariamente estão aqui. Nós temos ótimos cientistas no Brasil, ótimos pesquisadores, mas temos muitos que estão indo embora porque estão buscando outras oportunidades em países onde a educação é tratada de uma outra maneira. Agora, o mercado de trabalho também mudou, por exemplo, há 60 anos, 70 anos se discutia a inclusão da mulher no mercado de trabalho, depois se discutiu a inclusão do negro no mercado de trabalho. Hoje mudou, as empresas discutem a inclusão do público LGBT. Essa mudança do mercado de trabalho, o brasileiro absorveu realmente, hoje cada pessoa tem o seu espaço, o que precisa mudar ainda? Bom, essa questão que envolve o LGBTI+, ou a inclusão de travestis, transgêneros e transexuais, é uma discussão ainda que tem muito para evoluir, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista social. Recentemente nós promovemos um fórum na universidade e trouxemos para essa discussão desse fórum, um fórum voltado para mercado de trabalho, profissionais transgêneros, transexuais e travestis. E aí nós encontramos uma discussão bastante interessante sobre esse ponto de vista, que é como as empresas estão fazendo essa inclusão desses profissionais. Ou seja, que trabalho está sendo feito para que essas pessoas possam ganhar reconhecimento e serem tratadas com os mesmos direitos que um negro, um deficiente, um portador de necessidade intelectual ou como qualquer outro trabalhador. Eu não vou discutir o gênero nem a genitália, eu quero discutir a competência do profissional. E eu acho que isso é o que tem que ficar em discussão dentro das empresas. A gente vai falar mais sobre isso depois do intervalo, mais uma parada, a gente volta em instantes com o Band Entrevista, não saia daí.